Cara, tem Chorão querendo aparecer, hein? Capelani, Chorão, chorando demais e foi zoado na noite de ontem, né? Guinegão também dando dor de cabeça pro senhor Yuri Alberto e pro senhor Dorival Júnior. O cara tá pedindo passagem como titular do Corinthians, tá? Galera, eu vou comentar algumas coisas sobre o jogo aqui com vocês, vou mostrar esse vídeo aqui, algumas repercussões do Corinthians, só vou pedir antes pra você deixar o seu like aí, é a sua missão, você que já conhece o nosso canal, e você que não é inscrito, tá chegando agora, é novo aqui, deixa esse like aí também como estreia, tá? Dá um hype aí que isso ajuda demais também, galera, o nosso canal, beleza? Bora ver o vídeo do Capelanes aqui e vamos comentar algumas coisas, vou mostrar algumas coisas pra vocês, bora lá. Acabou, pessoal. O Atlético está eliminado da Copa do Brasil. Mas eu tenho uma pergunta pra você aí. Quem foi o melhor em campo, hein? A arbitragem? O VAR? A CBF? Ou todas as opções citadas, hein? Parabéns, parabéns, Corinthians e Cruzeiro. Vocês que devem enfrentar o Timão aí na semifinal da Copa do Brasil. Abra o olho, hein? Para vocês não passarem o que o Atlético passou nos 2 jogos, de um dos maiores assaltos da história da Copa do Brasil. Repito aqui, nos 2 jogos. Parabéns, parabéns, Coringão. Cara, falar um negócio aqui pra vocês, é incrível como o Capelanes aqui, ele chora, né? Vamos lá, se a gente falar aqui um pouco da arbitragem, cara, não foi boa a arbitragem, obviamente, na noite de ontem. Se a gente pegar alguns lances, principalmente, aqui teve o lance em cima do Mateuzinho, né? Que a bola bate na mão nele e nitidamente, galera, aquela bola pegar fora da área. Enfim, o cara foi e deu um pênalti pros caras. Teve a defesa do Hugo Souza, enfim, né? Vocês já sabem e tal. Mas não foi pênalti aquilo. A bola, cara, foi fora da área, tá? Que a bola tocou na mão do Mateuzinho, mas o árbitro resolveu dar o pênalti. Bom, enfim, um erro dele também. Só que também teve um lance, eu acho que foi com o Vitinho agora, se eu não me engano, onde ele coloca a crava da chuteira, né? Na panturrilha, na batata, né? Na verdade, da perna do jogador do Atlético Paranaense. E assim, o VAR nem sequer chama o árbitro pra revisar o lance. Eu sou corintiano, mas eu sou verdadeiro aqui com vocês. Tá? Era pra ser expulsão aquilo lá no Vitinho. Era pra ele ser expulso, tá? Com aquela crava da chuteira na batata da perna do jogador. Aquilo ali é pra expulsão clara. Mas enfim, erros de arbitragem. Mas não dá pra chorar aqui, porque o Corinthians nos 2 jogos foi muito superior. Tá? Então, assim, é muito chororô, né? É muito chororô. E a galera zoando aqui, ó. Se for chorar, manda em inglês, né? O áudio. Chora não, Beneiro. E o Ronaldo Giovanelli também comentou aqui, ó. Não entendi. Está em mimimi em Série B. Alguém traduz, tá em chororô, tá? E assim, até o Kroos, né? Deu uma aloprada nele ontem no Twitter, enfim, porque ele chorou pra caramba no Twitter também. E o Kroos colocou aqui, ó. Toma aqui o seu VAR. Tá? Então, Capelanes, obviamente, hoje pelo jogo aberto, vai estar chorando também pra caramba referente a esse jogo aqui, tá? E a gente tem que falar um pouquinho do jogo. E sim, o Corinthians conseguiu controlar muito bem o jogo ontem. Apesar de não ser, nossa, um jogo impressionante do Corinthians, mas o Corinthians conseguiu controlar bem o jogo ontem. Então a gente começa pelo Hugo Souza, porque assim, a gente compreende agora o porquê o Hugo Souza foi convocado à seleção brasileira, né? Defendeu aquele pênalti lá, mais um pênalti defendido pelo Corinthians. Então assim, parabéns ao Hugo Souza. Não tem muito nem o que se falar aqui sobre convocação dele da seleção brasileira, né? O seu Mauro César, né? Falando que ele não merecia, enfim, chorão, né? Se dói, né? Pelo Corinthians ser o Mauro César, enfim, mais um pênalti defendido, merecidas as convocações do Hugo Souza, tá? Que foi bem também no jogo de ontem. Agora, achei seguro, tá? A nossa defesa ontem, principalmente a dupla de zaga, o João Pedro Tchoca e o Gustavo Henrique. Parabéns ao Tchoca, tá? Que foi muito criticado, já teve vários erros, alguns erros assim individuais, enfim, mas foi muito seguro ontem. Gustavo Henrique, achei essa defesa aí bastante segura. Tem o André Ramalho também, que dá umas vaciladas, né? Individuais às vezes. Mas ultimamente tava vindo bem também, tá? Junto com o Gustavo Henrique, mas interessante. Eu espero que o João Pedro Tchoca evolua muito com o senhor Dorival Júnior ainda, tá? Mas assim, teve um cara que pra mim foi o pior da partida ontem, tá? Na minha opinião, que foi o Angileri, tá? Como caiu de produção o Angileri. E aqui agora a gente entende porque o Matheus Bidu, por exemplo, é o titular. É o titular dessa posição ultimamente, tá? Apesar do Dorival ter jogado numa formação no 3-5-2 ontem, né? Avançou um pouco o Bidu, enfim. E aí conseguiu jogar com o Angileri ali no sistema de 3 zagueiros. Mas o Bidu tá muito melhor ultimamente do que o Angileri. E ficou nítido isso ontem. O Angileri errando passes assim, ó. Cara, bobos. Quase o Atlético Paranaense conseguiu concluir a gol por causa de um erro individual do Angileri. Caiu muito de produção, chegou muito bem no Corinthians, mas enfim... Tá mal demais. E o Corinthians tá encaminhando, né, a renovação ainda do Angileri, tá? Agora, referente ao Mateuzinho, né, no caso, pelo lado direito do campo lá na lateral, não comprometeu, foi bem defensivamente também, ofensivamente não foi tão bem, não jogou tão bem assim, mas foi seguro defensivamente. E aí a gente teve o Maicon, né, o Maicon no meio campo aí, que, cara, ontem ficou nítido que ele não aguentou fisicamente, tá? Ficou nítido isso, também não jogou tão bem assim. E aí a gente teve também o Breno Bidon, né, que jogou basicamente no lugar aí do Ranieri, que sofreu lesão. Bidon também jogou bem, tá? Correu bastante, se entregou dentro de campo, tá? E aí a gente tem mais à frente no Corinthians o Rodrigo Garro.
Rodrigo Garro que teve dificuldades para criar ontem. Muito bem pelo sistema também do Atlético Paranaense que foi imposto, né? Que tá dando prioridade, obviamente, à Série B. Os caras estavam jogando assim por uma bola, uma oportunidade, enfim. E os caras estavam contendo bem o Corinthians, né? Anulando bem alguns lances ali com o Rodrigo Garro também. Rodrigo Garro que tinha nítidas deficiências na questão de achar espaço, tá? Para poder fazer ali o seu passe com qualidade, com técnica que a gente sabe que o Rodrigo Garro tem. Mas ele tava com dificuldades ontem, não jogou tão bem assim. Mas ele foi decisivo pro Corinthians. Enfim, num erro, né? E aí é o Atlético Paranaense que tava se defendendo bem, um erro, assim, foi fatal, né? O Guinegão, aproveitando a oportunidade do erro da zaga do Atlético Paranaense, num lance aqui, conseguiu achar o Rodrigo Garro, dando assistência pra ele, e aí o Rodrigo Garro, que não vinha tão bem assim, fez o gol dele, depois de um bom tempo sem marcar pelo Corinthians, e muito bem o Rodrigo Garro nesse lance, abrindo o placar pro Timão, né? E daqui em diante o Corinthians passa, assim, ter a dominância completa do jogo, o Atlético Paranaense tenta atacar, enfim, mas não tem aquela força, sabe? Não se lança 100% ao ataque também, porque sabe da importância hoje da Série B, os caras estão brigando, tá a 5 pontos, né, da zona de classificação para subir para a Série A, então os caras não se entregaram tanto ontem nesse sentido, tá, para tentar realmente se classificar, enfim. E aí a gente tem o Memphis Depay, né, que sai ali, antes de acabar o primeiro tempo, o Memphis sente, né, uma cãibra, né, na coxa esquerda agora, se eu não me engano, e antes mesmo de acabar o primeiro tempo, o Dorival Júnior já tira ele. No início todo mundo achou estranho, né, a saída. Eu achei que o Dorival tinha feito uma bobagem sem o cara sentir lesão, sem nada. Eu falei, mano, não é possível que o Dorival tirou o cara assim do nada, tá? Pra mim seria uma completa burrice, tá, na minha opinião, mas enfim, sentiu, o Dorival quis preservar, é isso mesmo, e zica nossa, né, porque o cara vem da Holanda, jogando muito, dos 2 últimos jogos, enfim, completou um ano de Corinthians e chega aqui depois, e aí, cara, acontece isso com o cara, meu. Toda vez o cara entra em campo e zoa. Impressionante, né? É impressionante, né? Inclusive ele recebeu, né, a camisa de homenagem lá pelos 52 gols da Holanda ontem no Corinthians, enfim, com o Fabinho Soldado e o Osmar Sabre. Mas saiu antes do primeiro tempo. Começou bem o Memphis, tá? O primeiro tempo. Tava jogando bem, tá? Tava bem o Memphis no primeiro tempo. Mas enfim, acabou tendo que sair. E o Guinegão, né? Aí a gente fala do Guinegão, que assim, deu assistência pro Garro ontem. Jogou muito. Taticamente falando, é um cara que se entrega bastante. Tá, briga muito, e o segundo gol dele foi nisso, né? Foi de uma briga do Guinegão. Impressionante a evolução desse moleque, impressionante a evolução do Guinegão. 5 jogos pelo Corinthians e simplesmente 4 gols. Vocês têm noção que é isso? Guinegão, o aproveitamento desse moleque dentro de campo vai dar dor de cabeça muito pro senhor Dorival Júnior. Vai dar dor de cabeça muito pro senhor Yuri Alberto. Yuri Alberto, se cuida aí, irmão, porque o Guinegão tá chegando. O Vitor Roque, fazendo uma comparação com o atacante do Parmeirinha lá, 37 jogos, 28 como titular, apenas 7 gols marcados, o Vitor Roque. A média do Guinegão é assustadora. Jogador de bola que não precisa de boa vontade da mídia. E vamos lá, tem razão. O que o Guinegão tá fazendo, assim, se a gente pegar o jogo do Guinegão ontem, pelo amor de Deus, o moleque corria pra tudo que é lado. Raça, aquilo que o torcedor corintiano gosta. Então, assim, não sei como é que vai ser o Guinegão daqui, sei lá, 1 ano, 2, 3 anos no Corinthians, não sei quanto tempo ele vai ficar, enfim, é muito jovem ainda. Mas, cara, tem gente já chamando o Guinegão de Mbappé, cara, e corintiano. Eu acho que é muito cedo, obviamente, enfim. Mas, cara, tem futuro esse moleque, tá? Se ele continuar seguindo evoluindo assim no Corinthians, mantém muito futuro o Guinegão, tá? Impressionante, tá? E aí ontem também ele ajudou o Corinthians a faturar, né, mais uma boa grana, né, o Timão que já tá acumulando aí quase 21 milhões, tá, pelas classificação da terceira fase, oitavas e quartas de final da competição, e o Guinegão faturou ontem cerca de 10 milhões de reais pro Coringão, ontem, então moleque assim, tá rendendo bem também pro Corinthians. Destaque do jogo, tá, o Guinegão, não tem muito o que ser falado aqui sobre isso, e a gente precisa também dar um destaque ao Dorival Júnior, né, porque em Copa do Brasil, pelo amor de Deus, Dorival Júnior só em Copa do Brasil, ó, 6 jogos, 6 vitórias, 8 gols, e nenhum sofrido. Eliminou Palmeiras, Novo Horizontino e agora o Atlético Paranaense. O velho conhece a competição. E aqui fica nítido. Só que nós esperamos, como os torcedores do Corinthians, que o Dorival Júnior também vá bem no Brasileirão. Não é só na Copa do Brasil, né? E aquele susto de ir com basicamente quase o time reserva que a gente tava tendo antes do jogo, que ele tava analisando, ainda bem que não se concretizou, né? Mas assim, parabéns ao Dorival Júnior. Em Copa do Brasil não tenho nem o que falar, tá indo muito bem, tá? Aquela formação de 3-5-2 ontem deu certo, né? Apesar do Corinthians sofreu um pouquinho no início do jogo, mas o Dorival Júnior foi bem na noite de ontem também, não tem muito o que ser falado, até mesmo nas substituições, né? Entrou em Yuri ontem também, tá se recuperando obviamente de lesão, né? Enfim, mas foi bem também na substituição ontem, eu não tenho muito o que falar do Dorival não, só tem que dar os parabéns pra ele aí, tá? Do jogo de ontem. E assim, galera, a gente vai voltar aqui ainda, porque tem muita notícia aqui do Corinthians ainda hoje, tá?
Tem algumas coisas pra passar aqui pra vocês, comentar aqui com vocês. Só vou pedir, deixa seu like, se inscreva no canal, a gente vai voltar aqui na próxima. Beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!